identifique, fale seu nome, empresa ou entidade que representa, que faça uma pergunta muito rápida e objetiva, sem discurso, sem apresentação, enfim, mas uma pergunta direta, e que os nossos palestrantes aqui também respondam objetivamente, tá bom? Assim a gente vai dar chance para que muita gente faça as perguntas. Então, seu nome é Aline? A Aline vai estar nos ajudando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão e fazer alguma pergunta aqui? Só um minutinho, eu já vou passar para o senhor, eu vou fazer uma aqui para balizar. Mais alguém tem pergunta? Só um minutinho, Aline, por favor. Mais alguém aqui? Você tem uma pergunta? Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos palestrantes, até para a gente balizar. E o seguinte, a gente falou muito das ações com visões diferenciadas. Eu queria perguntar aqui, ou para o Márcio Lara, ou para o Luiz Alvazo, quando a gente fala em 2020, a gente tem que colocar meta, algum tipo de meta que a gente deva buscar aqui, uma grande meta, seja educação, seja emprego, seja volume de investimentos. O que é uma visão rápida de vocês sobre isso? Bom, nós estamos nesse passo de detalhamento dessas questões, né? Uma grande ferramenta foi a realização desse trabalho da avaliação ambiental estratégica. Conhecer melhor esses resultados permitirá que nós possamos ampliar o detalhamento desse planejamento, mas aquelas ações aqui divulgadas são ações, a maioria delas todas com contrato assinado e prazo para a sua realização. Cada um deles tem o seu prazo respectivo, que nós podemos proximamente discutir melhor sobre isso. Luiz, por favor. Para nós chegarmos em 2020, eu imagino 2020 como resultado e não como meta para se chegar a fazer alguma coisa em 2020. Nós não temos mais tempo, eu já disse, há 3, 4 anos atrás, quando começamos a olhar essa questão da petróleo e gás, já comemos 3 anos e meio de tempo. A barreira está na nossa frente. Petrobras e as empresas que estão na área precisam de definições e estão tomando definições. Então, nesses próximos 3 anos, na minha perspectiva, nós temos que resolver a questão da capacitação da mão de obra, resolver a questão da infraestrutura de saúde, serviço de saúde e infraestrutura viária, para que possamos nos habilitar a efetivamente termos os investimentos sendo realizados. E nós vamos desfrutar a partir de 2013 e 2014 dos resultados e do pico dos investimentos que acontecem nesse período de 2013, 2014 até 2020, e aí temos uma velocidade cruzeiro. Então é fundamental este primeiro passo a ser dado nesses próximos 2, 3 anos, para que nós possamos sinalizar para os investidores de grande monta que efetivamente a região acredita, quer e se compromete com o resultado, sonhando em 2020. Joia, obrigado. Seu nome? Meu nome é Jasson, eu sou representante do Fórum da Cidadania aqui em Santos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Luiz. O segundo, Luiz segundo. Luiz, você falou muito bem sobre a preocupação de mão de obra. E eu queria uma pergunta muito simples. O problema das plataformas, né? Por que comprar plataforma lá fora? Será que nós não podemos construir aqui? Nós temos aço aqui, a Rosário, temos no Rio de Janeiro, Estaleiro Mauá, tem uma série de locais aqui. Por que contratar essas plataformas lá fora? Não fica mais barato contratar aqui e dar emprego para a mão de obra daqui, em vez de mandar verba para sustentar outros países lá fora? Me responda isso, porque eu estou preocupado, inclusive com a indústria naval que precisa crescer nesse país. Eu acho que essa indústria naval já foi bem melhor, todo mundo sabe aqui, e nós perdemos esse contato. Agora nós teremos que voltar, Luiz. Eu gostaria que você explicasse por que comprar essas plataformas lá fora, porque no Rio de Janeiro nós temos essas plataformas flutuantes. Eu conheço. Obrigado. Eu gostaria só que você me respondesse sobre isso. Se não é mais barato construir aqui. Uma palhinha e vou passar para o Amaury. Isso, rapidinho. Digo ao senhor o seguinte: a indústria naval, tanto que a perspectiva de construção de novos estaleiros na costa brasileira
vem justamente por uma política da Petrobras de comprar, incentivar a indústria naval a produzir as plataformas e todos os acessórios em volta aqui no Brasil. O índice de nacionalização e os programas, o próprio PROMIB e outros programas de incentivo à indústria naval, tanto que tem crescido a indústria naval brasileira nesses últimos anos. Estamos com o problema do fornecimento de mão de obra dos marítimos, dado que temos um crescente investimento na indústria naval brasileira, a partir dos programas que a própria Petrobras, o próprio governo brasileiro colocaram. E nós, como setor privado, estamos bastante focados e tanto que o nosso investimento na Ilha de Bagres é de um estaleiro para a produção de módulos e oferecer serviços da indústria nacional nesse sentido. Vou passar para o Maurício, que ele tem mais competência para falar. Luiz segundo para o Luiz primeiro. Sou o primeiro? Você foi o primeiro pela ordem. Seu Jason, essa pergunta é fácil, viu? A resposta é a seguinte: a plataforma de Mexilhão, ela foi construída em Niterói. Várias outras plataformas da Bacia de Campos foram construídas em Angra dos Reis, estão sendo construídas em Angra dos Reis. Na Bacia de Santos, o que foi feito lá fora foram os afretamentos do pedaço daquele São Vicente, cidade de São Vicente, cidade de Santos, cidade de Angra, tá? Mais um piloto de Tupi, que chegou já aí. Piloto de Tupi Nordeste, né? Agora, foram 4 sistemas, basicamente 4. Foram afretados, foram feitos lá na Singapura. Por quê? Porque nós tínhamos muita necessidade urgente desses navios. Os estaleiros do Brasil estavam todos ocupados, não tinha disponibilidade de estaleiro para construir. Agora, os próximos 2 vão ser feitos no Brasil, e todos os próximos 2 que estão afretados e todos os demais que eu mostrei aqui, aqueles 10 futuros 10 navios vão ser construídos no estaleiro do Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, que foi inaugurado ontem. Lá vão ser construídos esse navio. Então, o lema é o seguinte: tudo que pode ser feito no Brasil, vai ser feito no Brasil. Exato. Eles mandar o aço para lá, para eles fazer lá e a gente comprar de volta. Obrigado, Amaury. A gente, infelizmente, vai ter que ir para a última pergunta, porque os próximos palestrantes do bloco seguinte já chegaram. Então, vamos lá. Capricha aí, última pergunta. É a tua responsabilidade. Eu me lembrei um pouco aqui do grande filósofo brasileiro Manuel Garrincha, quando ele pergunta: e avisaram lá os russos? E quando o Luiz Alvaso fala ali, eu falo assim: e a Codesp foi avisada, está sabendo? Porque o comportamento da Codesp me parece que ela está esperando tudo cair do seu colo. Ontem foi mostrado aqui por o projeto Barnabé Bagres, que eu vejo em choque com o projeto da Bandeirantes. Nós vemos aqui hoje o empenho das prefeituras, nós vemos aqui hoje o empenho da estatal, obviamente, que está puxando tudo isso, que é a Petrobras. Nós vemos o empenho do governo do estado, capitaneando aqui na Baixada pela AGEM, que pega todos os municípios que serão atingidos para o bem ou para o mal, vídeo exemplo de Macaé. E a gente vê que ontem a Codesp fez uma exposição que vai duplicar, vai ter mais 50 preços de atracação na Barnabé Bagres, naquela área ali do Largo Santa Rita, e que entra em conflito com uma coisa que tem muito mais interesse aí, que é o investimento privado da Bandeirantes na ilha de Barnabé, na Ilha dos Bagres. E foi levantada aqui a possibilidade de ser, e eu também sou daqueles que acham que o hub port da costa leste sul-americana tem que ser em Santos. Não justifica fazer hub port no Maranhão, em São Luís, né? Justifica fazer aqui o hub port. E os portos que têm crescido para ser hub port crescem para fora. E a visão da Codesp com o projeto de ontem é crescer para dentro de Barnabé Bagres, trazendo conflitos ambientais. E mais ainda, vejo hoje esse conflito de investimento nisso que é o foco mais importante de crescimento da região do Porto de Santos. É só esse esclarecimento que eu pedia. Muito obrigado. Obrigado. Rapidinho, então. Respondendo ao senhor, eu talvez tenha alguma dificuldade de percepção de conflito, porque eu tenho convivido com a diretoria da Codesp, o ministro Brito e a ANTAC. Na apresentação desses projetos, ele tem sido discutido nesses últimos 3 anos. Quando do concurso de Barnabé Bagres, que terminou no começo do ano,
O nosso grupo também se habilitou no concurso Barnabé Bagres, que ainda não foi decidido, porque depende da mudança da linha do Porto. Portanto, tem lá uma solução e, pelo que nós sabemos, já apresentamos, já discutimos, tem 2 projetos que estão sendo cotados como os mais adequados para uso daquela região, e há um consenso, e o próprio presidente, vou citar o nome do presidente José Serra, da Codesp, como engenheiro e como especialista de logística, ele vê com bons olhos o projeto. Então, e é uma área que tem aforamento e ela é uma área de interesse privado, hoje fora da área do Porto organizado. E a Codesp vê com bastante interesse, tanto que aquele modelo que foi discutido é um modelo conceitual antigo de Barnabé Bagres com as dársenas, até porque não foi aberto, não foi decidido. A Companhia Docas tem sido parceira, tem se preocupado inclusive com algumas diretrizes estruturantes para o Porto 2020, os quais nós entendemos que estamos absolutamente alinhados. Agradeço a sua preocupação, a intervenção, mas sempre é bom ficar vigilante para que discrepâncias possam ser discutidas e resolvidas. Obrigado. Obrigado, Luiz. A gente agora com essa fala encerra o nosso módulo Baixada Santista 2020, Ações para o Desenvolvimento. Quero agradecer imensamente os nossos palestrantes. Gostaria de pedir uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes.